Segunda aula aí, gravada em virtude do Covid-19. Lembrando que 4 de maio, se Deus quiser, através do novo decreto do governador, nós vamos ter possibilidade de ter aulas presenciais novamente, nos reunir e passar essa pandemia aí de uma forma melhor, né? Porque ficar todo mundo em casa é muito ruim. A gente falou no finalzinho da última aula de crimes materiais, formais e mera conduta, né? Lembrando que o material previa uma ação e um resultado, né? Uma conduta e o resultado, sendo um resultado essencial que ocorresse para caracterizar o delito consumado. Formais, os crimes em que prevê a conduta e o resultado, mas o resultado não precisa ocorrer. Né? O material, a gente deu o exemplo do estelionato, que tem que ter a redução patrimonial, prejuízo patrimonial. Nos formais, nos delitos formais, previmos aí a extorsão mediante sequestro, ou seja, o simples fato de extorquir, mesmo que não ocorra o decréscimo patrimonial, já vai caracterizar o delito. E de mera conduta, crimes de mera conduta são aqueles em que a lei apenas descreve aquela conduta e a prática dela já é suficiente para consumar o delito. Usamos o exemplo da violação de domicílio. Prosseguindo na matéria, crimes comissivos e crimes omissivos. Comissivos são os praticados mediante uma ação, né? E podem ser comissivos próprios, exemplo, roubo, ou comissivos por omissão, mediante uma omissão da causa a um resultado posterior que tinha o dever de evitar. Exemplo aqui, deixar de amamentar o bebê e ele morre. Na sequência temos os crimes omissivos, são os praticados mediante omissão. Exemplo, omissão de socorro. Então, para entender isso aqui agora. Comissivos são os praticados mediante uma ação. Então, o exemplo do roubo 157, né? O meliante, ele aborda o indivíduo para retirar o dinheiro. Então, ele praticou uma ação comissiva. É importante guardar esses nomes, porque são nomes técnicos e nós estamos aqui numa faculdade de Direito, nós temos que deter a técnica. Essa técnica é essencial. Então, apesar dos nomes não serem tão usuais no cotidiano, antes de nos tornarmos acadêmicos, é importante porque cada disciplina, cada segmento, né, o médico tem os seus termos técnicos e os advogados, os juízes, promotores, delegados de polícia, também temos que ter nosso tecnicismo. Então, comissivos, lembrem sempre, essa palavra comissivo é um ato em que, comissivo próprio, são praticados mediante ação. Comissivos próprios, exemplo, roubo. Ele foi lá e praticou. O comissivo por omissão, ele está previsto no artigo 13 do Código Penal, salvo engano, no inciso 2. No comissivo por omissão, nós temos a figura do garante. Ele é o garantidor. Então, quando a mãe deixa de amamentar o filho, vou dar um exemplo que já utilizei em sala de aula. Por exemplo, a mãe está revoltada com aquela criança, fala assim, pô, que criancinha chata, chora o tempo todo, pô, não resolve nada sozinha, tinha que resolver a vida dela, eu não vou cuidar dela, ela também não tem que cuidar de mim. E a mãe deixa ela lá. E a mãe fala assim, ó, vou deixar um saco de arroz, um saco de feijão do lado da criança, a criança já está com 8 meses, tomara que ela vá lá e faça a comida. E a mãe larga lá, fala assim, ó, se ela não fizer, porque essa criança é preguiçosa, não gosta de fazer nada, vou deixar ela ali. E a mãe deixa durante 2 dias, 3 dias, e essa criança morre por inanição.
Por quê? E vamos dizer que a mãe tinha plena consciência. Lógico que se ela fez isso, a gente ia até pensar que ela não tem o discernimento, né? Mas vamos supor que ela tenha o discernimento e ela fez isso acreditando aí, talvez, que a criança pudesse realmente cozinhar para ela própria, com 8 meses de idade. Mas, independente do que a mãe acha ou não, a legislação não perdoa. A legislação, ela traz aí a possibilidade do crime comissivo por omissão. Por quê? Porque como garantidora dessa criança, né, ela tem o dever de cuidar e de alimentar. E se ela não fez e causou a morte, por que comissivo por omissão? Porque essa omissão dela é tão grave, mas tão grave, que ela é equiparada a uma conduta. Foi tão grave essa omissão dela, tão grave, que o legislador fala, não, mas essa omissão, ela tem que ser levada a quase uma ação. Porque ela não deu o alimento e a criança morreu, mas é uma consequência lógica. Uma mãe que não alimenta o filho, esse filho vai, uma criança recém-nascida, essa criança vai morrer de inanição. Então, o legislador, ele teve o pulso firme, o pulso de ferro aqui, ao estabelecer a figura do garante e estabelecendo aqui o crime comissivo por omissão. E os crimes omissivos, por sua vez, são quando realmente essa omissão ela não é tão relevante a ponto de ser um crime comissivo por omissão. É uma omissão normal, uma omissão natural. Por exemplo, a omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal e também prevista, salvo engano, no 304 do CTB. A omissão de socorro, ela é uma omissão, mas não a nível de um garante, de um garantidor de direitos. Crimes, o próximo tópico, crimes instantâneos, permanentes e instantâneos de efeitos permanentes. O crime instantâneo, a consumação ocorre num só instante. Exemplo, o crime de estupro. Praticou o estupro, encerrou o delito. Ele é um crime instantâneo. Crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente. Exemplo, o crime de sequestro. No crime de sequestro, a consumação do delito perdura no tempo. Crime instantâneo de efeitos permanentes. A consumação se dá em determinado instante, mas seus efeitos se prorrogam no tempo. Exemplo, o crime de homicídio. Você praticou o homicídio, ele cessa o seu crime naquele momento, mas o efeito, aquela pessoa, ela nunca mais vai retornar ao nosso mundo, pelo menos cientificamente comprovado não. E essa pessoa não retorna mais, então os efeitos desse crime é permanente. Então, o crime instantâneo, consumação ocorre naquele mesmo momento. Exemplo, o estupro. Permanente, a consumação se protrai no tempo. Instantâneo de efeitos permanentes, a consumação se dá em determinado instante, mas os efeitos se prorrogam no tempo. O que é importante aqui? A questão do crime permanente, principalmente para quem for advogado, quem for atuar na área policial, como o delegado de polícia, juízes e promotores, nós aqui vamos ter a circunstância flagrancial prorrogada no tempo. Então, se você praticar um crime, igual o exemplo aqui do sequestro, nós temos flagrante durante todo o lapso temporal. Outro exemplo de crime
permanente, que não está aqui, mas que é relevante, é o crime de tráfico de drogas. Nós temos aí 18 verbos, né, no crime de tráfico de drogas, e temos verbos permanentes, né, verbos como deter consigo, né? Se você tem a droga em sua posse, aquele delito ele se protrai no tempo, ele é permanente. Outra coisa que despenca em concurso, é uma pegadinha fatal, é a súmula 711 do STF, que fala que a lei mais grave, ela vai atingir os crimes temporários ou permanentes, mesmo que ela tenha um conteúdo mais gravoso. Ou seja, a incidência de uma nova lei, mesmo que mais grave, ela vai incidir sobre aquele delito se ele for permanente. Um exemplo mesmo é do sequestro. Se você sequestra a pessoa hoje e amanhã é editada uma nova lei, uma novatio legis impégios, uma lei que recrudesce a pena, que é uma lei que piora a situação do réu. Essa lei vai ser aplicada ao caso concreto, mesmo que tenha iniciado o sequestro antes da vigência dessa lei. Esse é o teor da súmula 711 do STF e é muito importante e despenca em concurso público. Por quê? Em regra, nós temos o raciocínio de que a lei mais benéfica se aplica ao réu. Sempre nós vamos ouvir isso. Porém, as exceções, e muitas vezes no direito e em concurso público, até na prova da OAB, elas são cobradas. Então, é uma exceção em que a nova lei, mesmo que mais grave, ela vai ser aplicada ao crime permanente, mesmo que ele tenha sido iniciado antes da vigência dessa lei. Então, fica essa dica aí. Crimes simples, próximo tópico agora, crimes simples e crimes complexos. Simples apresentam um tipo penal único, exemplo, homicídio. E complexo é a fusão de 2 ou mais tipos penais. Exemplo aqui, extorsão mediante sequestro, em que você tem ameaça, você tem violência, você tem perda financeira, então você une diversos tipos penais. Já no crime simples, né, exemplo, o homicídio, você só tem um tipo penal, não tem a junção de tipos penais. Próximo tópico, crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. Unissubsistente se realiza com um só ato, exemplo, injúria. E plurissubsistente se realiza com vários atos, exemplo, o roubo, né? Unissubsistente, você não consegue fracionar, você não tem preparação, execução, consumação, exaurimento. Não, no unissubsistente você simplesmente fala a injúria, você não consegue fracionar ela. Agora, o crime de roubo, você consegue fracionar ele em preparação, cogitação, execução, exaurimento. Então, você consegue fracionar aí o próprio tipo penal em si, né? Agora vamos falar do novo elemento, que é o fato típico. Quando falamos do fato típico, vimos que o conceito analítico de crime
diz que crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, nós vamos fracionar agora o estudo e ver os elementos do primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Então, é o fato previsto na lei como infração penal. É constituído dos seguintes elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Esses elementos que são integrantes do fato típico são de extrema importância para entender toda a complexidade do direito penal. Então, nós vamos ver todos esses elementos no primeiro substrato. Então, fato típico, escreva fato típico em cima, que nós sabemos aí o elemento analítico, fato típico, ilícito e culpável. Então, você coloca assim, ó, fato típico, barra, ilícito, barra, culpável, divide em 3, e embaixo do fato típico aí no teu caderno, tu vai colocar os elementos na seguinte ordem. Primeiro, escreve conduta. Embaixo de conduta, você vai escrever resultado. Embaixo de resultado, nexo de causalidade. Embaixo do nexo de causalidade, tipicidade. Esse esqueminha, esse quadro isquêmico, ele é de extrema importância e o aluno vai levar até o fim da faculdade, até os momentos de concurso, porque talvez seja aqui um dos momentos mais importantes da sua faculdade, estudar os elementos do fato típico, porque através dessa espinha dorsal nós vamos trabalhar todo o direito penal. Então, é sem dúvida a parte mais importante. Então, conduta. O primeiro elemento, falamos de conduta, que é a ação ou omissão humana. Então, primeira coisa a lembrar, que conduta engloba não somente a ação, mas também a omissão. Então, sempre que eu ouvir a palavra conduta, lembre-se que pode ser uma conduta comissiva, como pode ser uma conduta omissiva. Comissiva ou comissiva por omissão, como a gente já estudou anteriormente. Então, a conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária. Então, você tem que ter não basta ter uma conduta sem consciência, sem voluntariedade. Por exemplo, uma pessoa que toma um choque elétrico e, em virtude desse choque, acaba puxando o gatilho de uma arma de fogo que estava em sua mão, ela não vai responder pelo delito. Por quê? Porque a conduta dela não foi voluntária. Ela tem que ter vontade consciente. Por exemplo, a gente vai usar aqui a pessoa hipnotizada. Essa pessoa não teria uma consciência do seu ato. Então, nós temos que ter uma conduta humana consciente e voluntária, dirigida a determinada finalidade. Nosso código, ele adota a teoria finalista da ação, que estabelece que só é penalmente relevante a conduta praticada com dolo ou culpa, se esses elementos não existem na conduta verificada no caso concreto, não há fato típico, que é requisito genérico do crime. Que só lembrando que o mais importante de tudo é lembrar que dolo e culpa estão dentro do fato típico. A gente não está na culpabilidade porque nós adotamos a teoria finalista. Então, é isso aí, galera. Agradecer aí mais uma aula
E em breve estaremos juntos para, enfim, poder dar risada, poder, né, viver essa união que é tão bacana, e estou sentindo realmente falta da turma, do entrosamento, e a melhor turma do Brasil aí é a turma da Facem. Um abraço!